Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, capítulo 4, Matéria Mental. Pensamento do Criador. Identificando o fluido elementar ou hálito divino por base mantenedora de todas as associações da forma nos domínios inumeráveis do cosmo, do qual conhecemos o elétron como sendo um dos corpúsculos base nas organizações e oscilações da matéria, interpretaremos o universo como um todo de forças dinâmicas, expressando o pensamento do Criador. E superpondo-se à sua grandeza indevassável, encontraremos a matéria mental que nos é própria, em agitação constante, plasmando as criações temporárias unidas à nossa necessidade de progresso. Ou seja, vivemos em agitação constante, imersos no fluido universal e somos co-criadores porque estamos plasmando o tempo todo com os nossos pensamentos que ficam à nossa volta. Nossa aura se modifica com essa matéria que criamos e que modifica a nossa volta. E como afins atraem afins, atraímos aqueles que estão na mesma frequência. No macrocosmo e no microcosmo, tateamos as manifestações da eterna sabedoria que mobiliza agentes incontáveis para a estruturação de sistemas e formas, em variedade infinita de graus e fases. E entre o infinitamente pequeno e o infinitamente grande surge a inteligência humana, também dotada da faculdade de mentalizar e co-criar, dominando para isso os recursos intrínsecos à vida ambiente. Nos fundamentos da criação, vibra o pensamento imensurável do Criador e sobre esse plasma divino vibra o pensamento mensurável da criatura a constituir-se no vasto oceano de força mental em que os poderes do espírito se manifestam. Então, todos influenciamos uns aos outros o tempo todo. Uns influenciam para cima e ajudam, outros influenciam para baixo, para derrubar. E o que decide o lado de quem estamos é a nossa sintonia, nossa vibração, nosso pensamento. Com quem estamos sintonizados, estaremos caminhando, com quem nos harmonizamos. Estamos num planeta de provas e expiações, então estamos muito mais propensos à negatividade e a atrair culpados, enfim. Por isso a importância, né? É muito importante estar sempre alerta ao orai e vigiai. Cada vez que nos sentimos para baixo, é hora de nos conscientizarmos de que queremos evoluir e, portanto, devemos elevar a nossa vibração. Claro que o orai e vigiai deve ser constante e não só na hora que a gente se vê para baixo. O estar para baixo deve ser sim, só um lembrete para a gente mudar a nossa vibração. Pensamento das criaturas. Do princípio elementar, fluindo incessantemente no campo cósmico, investigamos de modo imperfeito as energias profundas que produzem eletricidade e magnetismo, sem conseguir enquadrá-las em exatas definições terrestres, e da matéria mental dos seres criados, estudamos o pensamento ou fluxo energético do campo espiritual de cada um deles, a se graduarem
nos mais diversos tipos de ondas, desde os raios super ultra curtos, em que se exprimem as legiões angélicas através de processos ainda inacessíveis à nossa observação, passando pelas oscilações curtas, médias e longas, em que se exterioriza a mente humana, até as ondas fragmentárias dos animais, cuja vida psíquica, ainda em germe, somente arremete de si determinados pensamentos ou raios descontínuos. Ou seja, quanto mais evoluído, mais curta é a onda. As ondas angelicais são tão curtas que não conseguimos acessar. Nós emitimos ondas maiores, e quanto maiores forem as ondas, menor nossa elevação, menor nosso discernimento. Os espíritos afeiçoados que conhecemos sob a designação de potências angélicas do amor divino operam no micro e no macrocosmo, em nome da sabedoria excelsa, formando condições adequadas e multiformes à expansão, sustentação e projeção da vida nas várias esferas da natureza, no encalço de aquisições celestiais que, por enquanto, estamos longe de perceber. A mente dos homens, indiretamente controlada pelo comando superior, interfere no acervo de recursos do planeta, em particular, aprimorando seus recursos na direção do plano angélico, e a mente embrionária dos animais, influenciada pela direção humana, hierarquiza-se em serviço nas regiões inferiores da Terra, no rumo das conquistas da humanidade. Ou seja, nos colocamos diante dos seres angelicais como pedintes. Pedimos para que eles nos ajudem a chegar onde eles estão. Quando elevamos sinceramente nossa vibração através do orai e vigiai, e nem sempre conseguimos, precisamos lembrar do merecimento. Não adianta querer, é preciso merecer. Merecer pelas nossas atitudes, pelo nosso campo vibracional, pelo nosso comprimento de onda energética. E aí ele nos fala que os animais olham para nós da mesma forma que nós olhamos para os seres angelicais, ou seja, eles querem aprender conosco. Precisamos nos conscientizar dessa responsabilidade. Se não nos elevarmos, como influenciaremos esses seres? Eles são nossos irmãos em evolução, temos obrigação de ajudá-los como nos ajudaram e como nos ajudam. Precisamos cuidar dos animais, das plantas, do planeta, enfim. Precisamos pensar em como estamos deixando o planeta para nós mesmos na próxima encarnação. Que sementes estamos plantando? O que eu plantar, eu vou colher. Corpúsculos mentais. Como alicerce vivo de todas as realizações nos planos físico e extrafísico, encontramos o pensamento por agente essencial. Entretanto, ele ainda é matéria, a matéria mental em que as leis de formação das cargas magnéticas ou dos sistemas atômicos prevalecem sobre nosso novo sentido, compondo o maravilhoso mar de energia sutil em que todos nos achamos submersos e no qual surpreendemos elementos que transcendem o sistema periódico dos elementos químicos conhecidos no mundo. Então, estamos mergulhados no fluido cósmico universal, mas também estamos mergulhados na matéria mental dos nossos pensamentos, dos nossos
dos pensamentos dos nossos irmãos encarnados e desencarnados, e também estamos materializando os seus sentimentos, estamos influenciando e sendo influenciado por nossos irmãos encarnados e desencarnados, pelos animais, pelas plantas. Aqui ainda temos as formações corpusculares com bases nos sistemas atômicos em diferentes condições vibratórias, considerando os átomos tanto no plano físico quanto no plano mental, como associações de cargas positivas e negativas. Isso nos compele naturalmente a denominar tais princípios de núcleos, prótons, nêutrons, pósitrons, elétrons ou fótons mentais, em vista da ausência de terminologia análoga para estruturação mais segura de nossos apontamentos. Assim é que o halo vital ou aura de cada criatura permanece tecido de correntes atômicas sutis dos pensamentos que lhes são próprios ou habituais, dentro de normas que correspondem à lei dos quanta de energia e aos princípios da mecânica ondulatória, que lhes imprimem frequência e cor peculiares. Então, de acordo com nosso pensamento, nosso sentimento, nossas emoções, temos nossa frequência, temos nossa aura, temos nossa cor. Nossa energia é única, é o conjunto de tudo que plasmamos e de tudo que nos influencia. Essas forças, em constantes movimentos sincrônicos ou estado de agitação pelos impulsos da verdade, estabelecem para cada pessoa uma onda mental própria. Matéria mental e matéria física. Em posição comum, acomodados a impressões comuns da criatura humana normal, os átomos mentais inteiros, regularmente excitados na esfera dos pensamentos, produzirão ondas muito longas ou de simples sustentação da individualidade, correspondendo à manutenção de calor. Se forem os elétrons mentais nas órbitas dos átomos da mesma natureza, a causa da agitação em estados menos comuns da mente, quais sejam os de atenção ou tensão pacífica, em virtude da reflexão ou oração natural, o campo do pensamento se exprimirá em ondas de comprimento médio ou de aquisição de experiência por parte da alma, correspondendo à produção da luz interior. Então, ondas compridas, estamos gerando calor, estamos fazendo a manutenção da vida. Ondas médias, estamos adquirindo um pouco de luz, estamos começando a adquirir experiência, estamos começando a entender a evolução. E ondas curtas, quando conseguimos alguma elevação. E aí ele continua. E se a excitação nasce dos diminutos núcleos atômicos em situações extraordinárias da mente, quais sejam as emoções profundas, as dores indizíveis, as laboriosas e aturadas concentrações de força mental ou as súplicas aflitivas, o domínio dos pensamentos emitirá raios muito curtos ou de imenso poder transformador no campo espiritual, teoricamente semelhantes aos que se aproximam dos raios gama. Ou seja, se entramos em oração verdadeira, entramos energeticamente com o pensamento em ondas tão curtas que nós conseguimos entrar em sintonia, em comunhão com as ondas semelhantes às ondas curtas que os planos superiores emitem. Observe que ele diz teoricamente semelhantes aos que se aproximam dos raios gama.
Assim considerando, a matéria mental, embora em aspecto fundamentalmente diversos, obedece a princípios idênticos àqueles que regem as associações atômicas na esfera física, demonstrando a divina unidade do plano do universo. Então, o que tem no macro, tem no micro. Indução mental. Recorrendo ao campo de Einstein, que a gente viu no capítulo anterior, imaginemos a mente humana no lugar da chama em atividade, assim como a intensidade de influência da chama diminui com a distância do núcleo de energias em combustão, demonstrando fração cada vez menor, sem nunca atingir a zero, a corrente mental se espraia, segundo o mesmo princípio, apesar da diferença de condições. Essa corrente de partículas mentais exterioriza-se de cada espírito. Então, aqui devemos entender que ele diz espírito, portanto, pode ser encarnado ou desencarnado. Então, essa corrente de partículas mentais exterioriza-se de cada espírito com qualidade de indução mental, tanto maior quanto mais amplo se evidenciem as suas faculdades de concentração e o teor de persistência no rumo dos objetivos que demande. Tanto quanto nos domínios da energia elétrica, a indução significa o processo através do qual um corpo que detenha propriedades eletromagnéticas pode transmiti-la a outro corpo sem contato visível. No reino dos poderes mentais, a indução exprime processo idêntico, porque a corrente mental é suscetível de reproduzir as suas próprias peculiaridades em outra corrente mental com a qual se sintonize. Então, comunicação mental através da sintonia. E tanto na eletricidade quanto no mentalismo, o fenômeno obedece à conjunção de ondas, enquanto perdure a sustentação do fluxo energético. Então, da mesma forma que a luz da vela diminui conforme ela se distancia da vela, a comunicação mental diminui, mas nunca chega a zero. Ou seja, nunca deixa de influenciar o meio. Precisamos cuidar das ondas mentais que emitimos, precisamos cuidar das ondas sonoras que emitimos através das nossas palavras. No livro No Mundo Maior, o assistente Calderaro afirma o gênero de vida de cada um no invólucro carnal determina a densidade do organismo perispirítico após a perda do corpo denso. No livro Os Mensageiros, André fala: sempre que ameaça a tempestade, os seres vagabundos da sombra se movimentam procurando asilo. Buscam de preferência as casas de diversão noturna, onde a ociosidade encontra válvula às dissipações. Quanto isto não se lhes torna acessível, penetram residências abertas, considerando que para eles a matéria do plano ainda apresenta a mesma densidade característica. Então, presta atenção, ele diz: seres vagabundos das sombras, busca lugares onde tem ociosidade, ou seja, buscam sintonia. Compreendemos assim perfeitamente que a matéria mental é um instrumento sutil da vontade, atuando nas formações da matéria física, gerando as motivações de prazer ou desgosto, alegria ou dor, otimismo ou desespero, que não se reduzem efetivamente a abstrações,
que representam turbilhões de forças em que a alma cria e os seus próprios estados de mentação indutiva. Então, mentação é a capacidade de emitir pensamento continuamente, tá? Atraindo para si mesmo os agentes. Então, por enquanto, imponderáveis na Terra. De luz ou de sombra, vitória ou derrota, infortúnio ou felicidade. É tudo criação nossa, lembremos disso. É a nossa mente criando, por isso o poder do pensamento positivo. É tudo sob nosso comando mental. Formas pensamento. Pelos princípios mentais que influenciam em todas as direções, encontramos a telementação e a reflexão comandando todos os fenômenos de associação, desde o acasalamento dos insetos até a comunhão dos espíritos superiores, cujo sistema de aglutinação nos é, por agora, defeso, não permitido, ao conhecimento. Emitindo uma ideia, passamos a refletir as que se assemelham a ela. Ideia essa que para logo se corporifica, com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la, mantendo-nos assim espontaneamente em comunicação com todos os que adotem o nosso modo de sentir. Então, a inteligência artificial nos mostra isso. Quando pesquisamos algo na internet, o que acontece? Automaticamente ela mostra tudo que está relacionado ao que nós desejamos. Quando temos algumas ideias, atraímos pessoas que professam as mesmas ideias. Ele está dizendo, com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la. Ou seja, atraio aquilo que insisto, aquilo que verdadeiramente eu quero, aquilo que verdadeiramente eu acredito. E ele continua dizendo, mantendo espontaneamente em comunicação com todos os que adotem o nosso modo de sentir, espontaneamente, ou seja, de acordo com a nossa vontade, nós atraímos os afins. É nessa projeção de forças, a determinarem o compulsório intercâmbio com todas as mentes, encarnadas ou desencarnadas, que o nosso espírito se movimenta no mundo das formas pensamento, construções substanciais, na esfera da alma, que liberam o nosso passo ou escravizam o nosso passo, na pauta do bem ou do mal, da nossa escolha. Isso acontece porque a maneira do homem que constrói estradas para sua própria expansão ou que talha algemas para si mesmo, a mente de cada um, pelas correntes de matéria mental que exterioriza, eleva-se à gradativa libertação do rumo dos planos superiores ou estaciona nos planos inferiores como quem traça vasto labirinto aos próprios pés. Ou seja, podemos construir estradas que nos levam para a nossa ascensão ou aprisionarmos nos labirintos da inferioridade. A estrada ou o labirinto são as nossas escolhas, e o que nós precisamos entender é que usam a mesma energia. A energia é pura. Nós é quem faz o direcionamento para o bem ou para o mal. A escolha é nossa. Nos modificando, modificamos o planeta porque estamos todos interligados. Por isso dizemos, cada ser que se eleva, eleva o mundo. Uma oração verdadeira é ajuda ao próximo. O que realmente precisamos é ter fé, é orar mais, acreditar mais, é orar com fé.
Se vocês quiserem complementar o capítulo, revejam o livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 10. Ele fala, o padre Hipólito fala, né? Descargas elétricas de átomo etérico em nossa esfera de ação fornecem ensejo a realizações quase inconcebíveis à mente humana. A matéria e as leis em nosso plano permanecem bastante diferenciadas, embora emanem da mesma origem divina. E mais lá na frente, ele fala: o estimado amigo, apesar de reconhecer a leveza da substância etérica, em comparação com os fluidos grosseiros que constituem os corpos terrenos, chamou-me a atenção para o esforço hercúleo dos trabalhadores que articulavam diversos serviços. O trabalho dos desintegradores etéricos, invisíveis para nós, tal a densidade ambiente, evita a eclosão das tempestades magnéticas que surgem sempre quando os resíduos inferiores de matéria mental se amontoam excessivamente no plano. Fitas inflamadas do firmamento caíam sempre, em meio de formidáveis explosões oriundas da desintegração dos princípios etéricos. No livro Missionários da Luz, no capítulo 9, o instrutor Alexandre, falando para uma assembleia de discípulos, ele diz: os elétrons e fótons que vos constituem a vestimenta física integram igualmente os nossos veículos de manifestação em outras características vibratórias. Olha o que ele está falando, né? E no livro Evolução em Dois Mundos, na primeira parte, no capítulo 1, no item 5, Forças Atômicas, André afirma, sob a orientação das inteligências superiores, congregam-se os átomos em colmeias imensas e, sob a pressão espiritualmente dirigida de ondas eletromagnéticas, são controladamente reduzidas às áreas espaciais infraatômicas, sem perda de movimento, para que se transformem na massa nuclear adensada, de que se esculpem os planetas, em cujo seio as mônadas celestes encontrarão adequado berço de desenvolvimento. E no mesmo livro, no item 2 do capítulo 13 da primeira parte, ele fala: de certo que na esfera nova de ação a que se vê arrebatado pela morte, o homem desencarnado encontra a matéria conhecida no mundo em nova escala vibratória, elementos atômicos mais complicados e sutis, aquém do hidrogênio e além do urânio, em forma diversa daquela em que se caracterizam na gleba planetária, engrandecendo-lhe a série estequiogenética. Eu coloquei apenas alguns trechos, né? Pedacinhos, eu não li o parágrafo todo, mas procura lá na playlist, né? E rever esses capítulos. Ele está falando desse assunto faz tempo, a gente aqui não estava em condições ainda de entender. Então, nesse livro, ele está condensando o assunto, né, de forma que a gente perceba mais a nossa Constituição e a nossa responsabilidade quanto ao nosso pensamento, ao nosso sentimento, à nossa ação. Ok? Fiquem com Deus, boa semana, amo vocês.